A graça e a paz do Senhor Jesus, amada Igreja de Cristo. Aleluia, que bênção. Postei uma mensagem aqui que igreja próspera é assim, da fila. Parecendo um rio aqui, ó. Isso é o Pison. Fala pro irmão que tá do céu lá, tem um Pison. Pergunta para ele, você sabe o que é o Pison? Diga para ele, você não podia ter faltado o rio de Deus. Mas fique em paz, diga para ele, fique em paz. Você está nesse rio. Aleluia. Ô irmãos, que bênção. Hoje é um dia muito especial para nós como igreja, amém? Quantos sentem isso? Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. É um momento ímpar. Pastor, por que nós fazemos isso só uma vez por mês? Para falar a verdade, deveríamos fazer todas as vezes que nos reunimos, mas tem toda uma logística e infelizmente muitos acabam levando isso de uma maneira muito comum. Então nós separamos esse dia, o primeiro do mês, como primícias do Senhor para sentarmos à mesa. É um dia também onde as crianças elas se reúnem conosco. Pastor, por que não tem trabalho com as crianças aqui? Eu não consigo ouvir a palavra quando elas estão. Então você deveria vir um outro domingo para você ver o trabalho que as irmãs fazem com as crianças. Elas não estão lá para serem distraídas ou para que você tenha mais liberdade para ouvir a palavra. Pelo contrário, elas são ministradas com poder e com vida. Aleluia. E com glória. Mas no domingo, primeiro domingo do mês, onde nós celebramos a ceia do Senhor, é o momento onde elas vão te ver como você louva a Deus, de qual é o seu comportamento diante do Senhor, diante da reunião. Então eu quero que você hoje, que está com seu filho, ensine ele, até mesmo a se portar numa reunião maior. Tudo uma questão de ensino. O meu filho não consegue. Ensina que ele consegue, seu filho é muito inteligente para aprender, tenho certeza disso. E você tem a sabedoria dos céus para ensiná-los, amém? Ao final, as crianças, cadê os kids? Cadê os kids? Digam amém aqui, os kids. Que isso? Não tem kids nesse lugar, não? Antigamente os radicais kids davam um amém bem alto. Cadê os kids? Cadê o amém dos kids? Esse amém está muito fraco hoje. Bom, eu ia dar um pirulito, né? As irmãs vão dar um pirulito no final, mas com esse amém fraco aí, você nem vai conseguir chupar um pirulito. Quantos radicais kids nós temos aqui? Digam amém. Melhorou. Tem uns radicais kids aí com voz de 40 anos aí. Você não vai ganhar não, varão. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Zemara e a pastora Janaína estão ausentes nessa reunião pela manhã por conta de uma missão de supervisão na região da Zona da Mata. Então ontem, quantos irmãos viram no grupo aqui o batismo de irmãos ali? Irmãos, que poderoso, eles foram ali participar, lá em Ubá, estão ali fazendo uma rota na Zona da Mata, Juiz de Fora, Ubá e outras cidades, e cremos que é uma região onde nós teremos grandes igrejas em nome de Jesus, e está lá cuidando. Eu creio que hoje à noite ele vai tentar estar conosco, amém? E nós estamos também envolvidos num período de 21 dias de jejum e oração. E estamos usando esse livro do pastor Martin, A Nova Aliança, 21 dias para andar na obra consumada da cruz. Quantos estão lendo esse livro? Quantos estão fazendo como devocional? Que bênção! Quantos têm sido edificados por cada leitura? Irmãos, isso tem feito um verdadeiro rebuliço em mim. Porque nós precisamos de fato ter revelação do que é a nova aliança, visto que nós vivemos nela. Amém? Quantos aqui vivem na nova aliança? Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, eu quero hoje é ceia do Senhor. Pela manhã nós fazemos um rodízio. Geralmente são as igrejas da RM que nos servem aqui no nosso culto. E hoje está a igreja lá em Santa Luzia, aleluia, que vai inaugurar que dia, pastor Amós? Dia 10 da que dia? Domingo que vem.
Podia ser num sábado para ir todo mundo, não? Não dá para mudar mais, dá? Valia isso. Porque domingo nós vamos ter culto aqui, e a igreja toda, para celebrarmos esse tempo novo. E a nossa igreja também em Vespasiano. Cadê a igreja de Vespasiano aí? Pouco? Não, cadê um glória a Deus mais forte aí dos irmãos de Vespasiano? Eu tive em Vespasiano e o povo lá é fogo. O negócio lá é poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Deus é muito bom. Queria que você, por um instante, curvasse a sua cabeça, voltasse para o seu espírito, para que possamos compartilhar da palavra do Senhor. Queremos que a palavra ela é viva, poderosa e eficaz. Queremos que a palavra tenha o poder de nos transformar. E creio que hoje a palavra tem o poder de transformar a sua vida. De você sair daqui completamente diferente da maneira a qual chegou, em nome de Jesus. Por isso, ore ao Senhor. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã. Peça para que o Espírito Santo traga clareza, revelação, luz de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nessa manhã. Pedimos, porque dependemos do Teu Espírito. Dependemos no falar, mas dependemos no ouvir. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê sensibilidade e ouvidos espirituais para ouvir da Tua palavra. Oramos, ó Deus, para que todas as escamas que muitas vezes nos impedem de assistir o Senhor sejam removidas nessa manhã. E fala ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração nesse dia. Ó Deus, transforma a nossa vida. Estamos jejuando nesses dias para termos mais clareza, luz de Deus, acerca da nova aliança. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, traga luz nesta manhã, em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Ó irmãos, eu sinto que nós estamos vivendo um tempo muito oportuno da parte de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de expressões da nova aliança. Eu creio que para nós desfrutarmos mais disso, é necessário termos clareza acerca da nova aliança. E fazendo o devocional com esse livro do pastor Wagner, eu tenho percebido que quantas vezes nós estamos invertendo as coisas, nós estamos trocando as coisas. Nós falamos da graça, mas nós andamos muito na lei ainda. Nós jejuamos porque nós estamos querendo trocar algo com Deus ainda. Nós oramos porque quando nós oramos, nos sentimos mais amados pelo Senhor. Olha aqui para mim. Quantos aqui verdadeiramente sente que a sua célula é mais poderosa depois que você ora e jejua? Não vergonha não. Porque em geral, essa é a motivação que nós temos por conta do jejum e da oração. Ah não, que é isso, pastor? Estou 21 dias na água. O céu vai baixar naquele lugar. Vai descer fogo. Paralíticos vão andar. Mas por quê? Porque eu jejuei 21 dias na água e tenho orado pelas madrugadas. E eu tenho orado, várias vezes ao dia. Sabe? Então eu estou mais próximo de Deus. Estou com mais unção agora. Agora eu posso todas as coisas através do meu jejum e da minha oração. Sabe? Não que nós devemos parar de orar e jejuar. Pelo contrário, aqueles que têm revelação da graça, mais oram e mais jejuam. Então, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, que está aí na sua revista eletrônica, você que já recebeu aí no seu WhatsApp, já divulgue aí para os grupos da sua célula. O jejum tem graça. Um trocadilho. Mas, em outras palavras, o jejum é da graça, pastor? Pastor, eu estou na graça. Para que jejuar? Eu estou na graça, pastor. Para que orar? Para que vir aqui todos os dias pela manhã orar? Estou na graça. E muitos usam a palavra graça como uma desculpa
uma justificativa para não fazer algo. Mas se compreendermos verdadeiramente o que é a graça, mais fome pela palavra e pela oração você vai ter. E mais você vai jejuar. Significa que você não precisa jejuar. Como assim, pastor? Também você não precisa ler esse livro. Ué, mas não faz parte da campanha poderosa de 21 dias da igreja? Você nem precisa orar, se olharmos por essa ótica. Mas por que nós fazemos isso? Porque cada vez que eu leio um capítulo desse livro, tem coisa nova que eu estou aprendendo. Significa que eu estou crescendo. Cada vez que eu leio a palavra, o Senhor fala comigo de uma maneira diferente. Cada vez que eu oro, eu sinto, eu percebo coisas na minha vida que precisam ser mudadas e que muitas vezes eu não tenho dado espaço para o Senhor agir na minha vida. Sabe, é por isso que nós estamos nesse período de jejum e oração. Mas eu quero compartilhar com você 7 motivos por que não jejuar. Meu Deus, isso me chamou a atenção agora, aleluia. Acabou esse negócio, vou cair para a churrascaria. Ou 7 pessoas que não podem jejuar. Não estou falando daquelas irmãs que estão grávidas, ou de irmãos que passam por algum motivo de saúde, mas irmãos que ainda não têm uma maturidade para jejuar. São crianças espirituais, porque usam de argumentos para que, de fato, não venham jejuar, ou ter outros benefícios. O jejum, pastor, ele é do Velho ou é do Novo Testamento? Sabe, como a maior parte dos nossos problemas, a compreensão do jejum é basicamente uma questão de perspectiva. Se a perspectiva está errada, tudo se torna errado. O jejum é algo bíblico. Jesus nos ensinou. E nós jejuamos. Mas se jejuarmos com a perspectiva errada, vai ser errado. Se eu jejuo por uma questão de uma barganha, Deus, eu estou orando por isso. E eu estou jejuando, o Senhor tem que fazer na minha vida. O jejum é algo certo, mas a perspectiva está errada, se torna errado. Quantos estão aqui comigo? Muito bem, na verdade, muitas pessoas não podem jejuar por uma questão de imaturidade. Eu ensino os meus filhos a jejuarem, mas eu não tiro lá o arroz, o feijão, nada dessas coisas que vêm comprometer o seu crescimento ou a sua saúde. Mas eu tiro coisas que vêm fazer uma diferença na vida deles. O que faz diferença na vida deles? É o doce, sabe? E muitas vezes caem. Esqueci. Mas nós estamos passando um princípio para eles. E esses dias meu menino perguntou: papai, você não dá vontade de quebrar esse jejum? Não, foi toda hora. Mas por que o senhor não quebra? Foi porque eu quero mais do Senhor. Papai, mas está muito difícil. Você não é obrigado a jejuar. Nós jejuamos porque nós amamos o Senhor. O jejum não é para Deus, o jejum é para nós. É para termos uma melhor compreensão das coisas do céu sobre a nossa vida. Sabe? Então algumas pessoas, elas, da mesma forma que elas jejuam, elas veem o jejum de uma maneira carnal. O mesmo acontece com a oração, como obra da lei. Pensam que será aceito pelo muito orar e sentem condenadas por não fazer. Nossa, eu não orei hoje, meu Deus, o que é isso? Hoje eu não orei, eu não jejuei, meu Pai, vai cair fogo do céu na minha vida, sabe? Sente que Deus distanciou dela. Mas a Bíblia fala que sobre a sua vida não há mais condenação, porque você foi justificado. Eu não deixo de amar, ou o meu amor não altera para mais ou menos, se os meus filhos chegam para conversar comigo, ou se os meus filhos dizem que me amam. O meu amor por eles continua o mesmo. Eu vou prover na vida deles da mesma maneira.
Eu vou dar as coisas para eles da mesma maneira, porque eu os amo. O mesmo acontece com você em Deus. Deus não vai deixar de te amar mais ou menos, porque você orou ou você não jejuou, ou você não jejuou e nem orou, ou porque você não tem feito os 21 dias. Presta atenção, Deus te ama de uma maneira incondicional, não depende de você. Quantos estão aqui comigo? A questão é que você precisa saber, se você precisa ter revelação melhor desse amor de Deus para a sua vida. Então veja bem, isso é ruim, mas nós devemos deixar de orar então, pastor? Nós devemos deixar de jejuar? Pelo contrário, quanto mais revelação você tem do Senhor e do amor que Ele tem para com você, mais você vai jejuar, mais você vai orar, mais você vai ler a palavra, mais você vai frequentar as reuniões, sabe? Porque você sabe que Deus ele vai liberar algo específico para a sua vida. Então, o jejum pode ser definido como uma oração intensificada. Você está intensificando isso com Deus. Você tem tanta fome pelo Senhor, tanto desejo por Ele, que ao jejuar e orar, você quer se aproximar mais. É como se você tivesse um pretexto para falar com o Senhor. Sei que não precisa disso, mas às vezes você quer conversar com alguém, você vem de algum argumento, né? Algum pretexto, algo para puxar a conversa. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Eu quero contemplar o Senhor, eu quero desfrutar mais do Senhor. Oh, irmãos, como eu tenho presença do Senhor nesses dias da minha vida. Pastor, significa que o Senhor não estava? Não, é porque muitas vezes a sensibilidade ela vai diminuindo. Fica sem lavar o seu rosto durante uma semana para você ver. Você vai perdendo a sensibilidade. O jejum vem para remover isso. Sabe, que sujeiras são essas, pastor? É pecado? Não, são coisas do dia a dia. É o dia a dia. A Bíblia fala que nós devemos tirar a poeira dos nossos pés. Você vai andando com o seu sapato e de repente quando você passa uma escova, você vai ver quanta poeira, quanta coisa veio. É uma mulher que faz uma maquiagem. Às vezes ela tenta passar água, mas não adianta. Tem que passar um produto especial para remover, para a pele ficar limpa. O jejum vem para quebrar essas castas, irmãos. É por isso que o Senhor fala que há castas que só saem através de jejum e oração. Isso é para promover mais quebrantamento em nós. Quantos estão aqui comigo? A Bíblia fala em Eclesiastes que há um cordão de 3 dobras, que ele não se rebenta com facilidade. Mas que cordão é esse? Quando Deus coloca em nós sonhos, no nosso coração, somente pode ser alcançados pelo poder dos céus. E então, nós precisamos orar e jejuar. Período de jejum e oração é período de você ter sensibilidade ao Espírito. Não tome nenhuma decisão sem antes orar e jejuar. Não muda de cidade, não muda de emprego, não faça nada sem antes orar e jejuar. Porque é um manifestar do poder de Deus na nossa vida. O que o jejum faz? O jejum ele libera de fato unção. É uma capacitação sobrenatural para algo que você vai fazer. O jejum ele libera favor. Portas são abertas. A Bíblia, nós lemos agora em Apocalipse 3 que a porta já foi aberta, mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu uso óculos. De vez em quando parece estar embaçado. Falei, gente, mas eu não estou enxergando direito. Será que estou precisando trocar? Não, simplesmente água e sabão resolve. Porque é o dedo que põe, é a poeira que vem. Quantos usam óculos aqui? É desse jeito, não é, meu irmão? Você tem que passar. Não adianta você passar um papel, porque você passa um papel, às vezes vai embaçar mais ainda. Então é necessário a água e sabão. Então nós estamos jejuando para remover isso da nossa vida, filho. Então, o jejum, ele libera a bênção de Deus sobre os seus filhos. A bênção sendo liberadas. Mas às vezes nós não enxergamos.
Quantos irmãos, às vezes, numa oração que vem aqui, uma palavra liberada destrava algo na sua vida? Quantos, às vezes, jejuam um dia só e parece que o negócio moveu? Já estava ali, a questão é que você não estava enxergando, você não estava vendo, você não estava sensível a essas coisas. Por isso nós jejuamos. O jejum não é simplesmente ficar sem comer, isso é dieta ou passar fome. Mas isso não é jejum. Também jejum não é um tipo de penitência praticada por fanáticos e nem algo a ser feito apenas pelos monges que vivem trancados em algum mosteiro. Isso não é jejum. Falando de maneira simples, jejum é abster-se de comida para um propósito espiritual. Tem um propósito. Capítulo 6 de Mateus, o Senhor, Ele fala a respeito da constituição do reino. E Jesus, Ele falou de 3 coisas que todo discípulo faria e ensinou a maneira correta de fazer. Fala 3 coisas que todo discípulo deve fazer. Diga assim, 3 coisas que eu devo fazer, porque eu sou discípulo do Senhor. A Bíblia fala lá no verso 2 de Mateus 6, que quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. No verso 5, o Senhor fala o seguinte: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E no verso 16 de Mateus 6, a palavra fala o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade digo que eles já receberam a recompensa. É o cara que chega pálido. O que foi, irmão? Estou tonto. O que aconteceu? Estou jejuando. Você já recebeu a recompensa, porque vai falar: nossa, que cara espiritual, oh, como eu gostaria de jejuar, mas eu não consigo. Ele está tonto, ele está continuando ainda. Já recebeu a recompensa. Então tem 3 coisas que nós como discípulos precisamos entender: quando deres, quando orardes e quando jejuardes. Em outras palavras, quando você oferta, quando você ora e quando você jejua. São 3 coisas básicas para todo irmão. Por que muitos irmãos não ofertam? Porque não têm ainda clareza dessas coisas. Ele ainda não tem revelação dessas coisas. Tem pessoas que não podem nem dizimar, porque ele está fazendo o dízimo uma maneira de barganhar com Deus. Fala, esse é o melhor financiamento aí. Se eu dizimo, as janelas do céu são abertas e bênção sem medida é liberada, o que é isso? Não, se eu ofertar, peraí, se eu oferto R$10, eu vou colher 30 vezes mais. Dá quanto? R$300. 60 vezes mais. E 100 vezes mais. Que é isso? Eu vou ofertar 100 agora. Sabe, irmãos? Então, nós precisamos entender que nós não ofertamos, oramos ou jejuamos em troca de algo. Apesar que o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que Ele vai te recompensar. Mas não porque você quer ou porque você está pedindo, porque Ele é bom. Então, existem algumas coisas que nós precisamos compreender. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você tem maturidade para jejuar? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você tem maturidade para jejuar? Nós já estamos há 1 semana jejuando, amém, meus irmãos?
E precisa compreender as bases da nova aliança. E é por isso que nós estamos fazendo com esse tema. Agora eu quero colocar algumas questões para você. Eu quero que você avalie se você de fato está jejuando baseado nesses princípios que eu quero compartilhar com você. Pastor, se eu tiver, o que eu devo fazer? Bom, filho, é você voltar para o caminho correto. É mudar a sua perspectiva. É mudar a sua ótica. É você olhar com a ótica da nova aliança. Na velha aliança, eu sempre vou fazer baseado em uma barganha, em uma troca. Eu só vou ter se eu fizer. Eu só vou conseguir se eu fizer isso ou aquilo. Mas não é isso que a nova aliança fala. Não é isso que a nova aliança nos ensina. Quantos estão aqui comigo? Eu quero colocar para você algumas perspectivas. E você vai avaliar se o seu jejum está baseado nisso ou não. Primeiro, se você acha que o jejum é para torná-lo mais justo, aceitável ou agradável a Deus. Não, pastor, eu jejuo porque quando me sinto mais justo, quando eu jejuo, parece que assim eu consigo fazer mais as coisas. Quando eu jejuo, sabe, eu sou mais aceitável por Deus. Parece que eu sinto que o Senhor manda até os anjos virem ao meu redor. Quando eu jejuo, sabe, eu me sinto mais aceitável, eu sou mais aceito por Deus. Se você ter jejuado com essa perspectiva, deixa eu te dizer uma coisa: não jejue. Pare de jejuar agora, porque é uma perspectiva errada. Nós fomos justificados pela fé e não por conta do meu jejum. Eu fui justificado pela fé e não porque eu jejuo muito. Tem pessoas que chegam para nós e falam o seguinte: ah, mas o senhor é pastor, né? Você é mais justo, você está mais próximo de Deus, você jejua mais do que eu, você ora mais do que eu. Em outras palavras, você tem um maior acesso a Deus. Presta atenção. O Senhor já habita em você. Ele está tão próximo de você quanto de mim. Então isso não vai me tornar mais justo ou menos justo se eu jejuo ou oro. Sabe, a parte da obra da cruz, nenhum homem pode ser declarado justo diante de Deus. Não é porque eu oro ou porque eu jejuo que eu sou mais justo. A justiça própria é uma praga, meus irmãos, e ela quer te tirar, remover o favor de Deus da sua vida. Não ande por ela. Ah, não, eu não jejuei. Nossa, mas pelo contrário, você fez uma semana de jejum na água e orou todos os dias, de manhã, na hora do almoço e à noite, pelo menos 1 hora de joelho. Qual célula vai ser mais poderosa? Está vendo tanto que o nosso jejum ainda, ele quer trazer justiça? O jejum nós fazemos porque nós queremos ser mais justos diante de Deus. Então, ou seja, a minha célula vai ser melhor porque eu orei e jejuei. Ah não, aquela lá, pelo amor de Deus, pastor, liga para o discipulador e pede para ele vir liderar a célula, porque ele não tem condições. Mas você sabia que você pode ter uma experiência tremenda com isso? Não estou falando para você brigar, vamos fazer um teste, mas vamos brigar aqui antes da célula. Vamos fazer esse teste. Mas essas coisas podem acontecer, sim ou não, meus irmãos? Sabe, é nessas horas que você pode ter revelação de fato do que é ser justo diante de Deus. Muito bem. Segundo, se você jejua para se tornar mais semelhante a Cristo, quando eu jejuo, meu Deus, Cristo orou pelos enfermos. Você liga para todo mundo para trazer todos os paralíticos. The power. Levante e anda. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa, só há 2 maneiras para você
ser semelhante a Cristo. Lá em 1 Coríntios fala, 3,18, 2 Coríntios 3,18, somos transformados quando nós contemplamos o Senhor. Quando você contempla Ele, você se torna parecido com Ele. Sabe? Quando eu oro, quando eu jejuo, eu faço porque eu quero ser mais parecido com Cristo. Outra maneira, está lá em Romanos 12:2, é através da renovação da nossa mente. Se a nossa mente não for renovada, é impossível que eu desfrute daquilo que é bom, perfeito e agradável da parte de Deus. Esse livro aqui tem produzido uma renovação da minha mente, irmãos. Porque foi, nossa, arcaica. Está lá na velha aliança ainda. Terceiro, se você crê que o jejum fará com que você esteja mais perto de Deus, se essa é a sua perspectiva, não jejue. Sabe, queridos, como eu disse, Deus não está mais perto de você do que Ele pode estar. Posso ousar a dizer algo para você nessa manhã? Nem no céu você vai estar tão perto de Deus quanto já está com Ele hoje. Ele diz que nós somos habitação do Senhor, templo do Espírito Santo. Ele resolveu, decidiu morar em nós. Como Deus pode estar mais perto? Não, se eu jejuo, eu sinto Deus mais perto. Oramos por isso, mas no sentido de desfrutarmos mais, não dele aproximar mais de nós. Então, você já é um com o Senhor. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 6,17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Diga para o irmão que está do seu lado, você é um só espírito com o Senhor. Você não pode estar mais perto do Senhor do que você já está. Diga para ele, eu não sei se você sabia, mas o Senhor habita em você. Sabe, queridos, o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas a justiça, paz e alegria. Se não é comida e nem bebida, também não é jejum. Então não ore, não jejue com essa perspectiva. Quarto tipo de pessoa que não pode jejuar. Se você jejua para purificar ou se liberta do pecado, por favor, não jejue. Quando eu jejuo para eu ser mais purificado, quando eu jejuo para eu ser mais limpo, para eu ser livre do pecado, significa que a obra que Cristo fez na cruz não vale nada. Não é a cruz de Cristo que de fato me libertou dos pecados, mas é o meu jejum forte e poderoso que faz. Os irmãos estão aqui comigo? Claro que quando você jejua, você fica mais sensível a essas coisas. Às vezes o pecado ele vem de uma maneira muito sutil na sua vida, mas você aguça a sua percepção. Você fala, ei capeta, eu estou te vendo aqui, estou te percebendo aqui. Vai ver quando a Dalila aproxima. Quem lembra disso? Vai ver, porque a Dalila chega de maneira sutil, né, Natália? Chega sutil. Eu não estou falando da Dalila ser uma mulher que vem para seduzir um homem, não. Não, é tudo aquilo que puxa a sua atenção, quer roubar a sua atenção do Senhor. Você vai perceber, às vezes a Dalila é o seu trabalho, às vezes a Dalila é a televisão, é o computador, é o celular, sabe, é o dinheiro, enfim. Você terá percepções mais claras, evidentes disso. Quinto, se você jejua para comprar a bênção de Deus, em nome de Jesus, para de jejuar agora. Outras palavras, ó Deus, estou jejuando, hein? Então tem que fazer. O jejum, meu trabalho é jejuar, e o seu é me dar. 3 coisas para te dizer acerca disso. Primeira delas, as bênçãos do Senhor não estão à venda. Segundo, elas são mais caras que o seu jejum. E terceiro, Cristo já te deu acesso a todas as bênçãos. Você não precisa jejuar para tê-las. Os irmãos estão aqui comigo? Pastor, eu ouvi uma palavra dessa em meio ao jejum, o que eu faço agora?
Nós precisamos renovar a nossa mente, meus irmãos, e olhar o jejum na ótica da nova aliança, e não da velha aliança. A ótica da velha aliança, você jejua para ter. Na nova aliança, você já tem, independente do seu jejum. Mas por que o jejum? Porque eu quero mais do Senhor. Eu quero experimentar mais. Há mais propósito nisso que eu não consegui enxergar. Mas quando eu jejuo e oro, eu vou ter olhos mais abertos para ver. Sexto, se você jejua para que Deus sorria para você ou passe a apreciá-lo mais. Pessoas assim não podem jejuar. Sabe, nós já somos aceitos em Cristo. E não há nada que eu possa fazer para Ele me amar mais ou menos. O amor do Senhor é imutável. Olha aqui para mim, você é amado pelo Senhor. Independente do que você faz. Pastor, mas eu faço muitas coisas erradas. Pois é, mas o amor dele por você continua o mesmo. Pastor, mas eu não tenho conseguido jejuar. Mas o amor dele por você não muda. Eu não deixo de amar meus filhos mais ou menos. Mas o que eu quero? Eu quero produzir, gerar circunstâncias para que eles amadureçam. O jejum vem para trazer essa ação. Sabe, crianças não conseguem jejuar, mas aqueles que têm revelação de Cristo na sua vida, aqueles que são maduros no Senhor, esses jejuarão. Esses vão orar mais do que outros. Paulo fala que ele fazia mais do que os outros, porque ele tinha revelação da graça da nova aliança. Sabe, irmãos? E sétimo e último, se você crê que o jejum pode forçar a Deus a responder às suas orações, então você não pode jejuar, se essa é a sua ótica. Sabe, muitos acreditam que o jejum pode torcer o braço de Deus. Quando você jejua, você coloca Deus numa situação tão difícil que Ele tem que fazer para a sua vida. Como se você pegasse Deus, encostasse Ele na parede e falasse que eu estou jejuando, você não está vendo? Então você tem que fazer. Era algo que eu ficava muito em crise com os crentes quando eu ainda não era. Falavam com Deus. Deus! Esse joelho aqui. Comigo não. Comigo é boca no pó, pastor Alex. Você não tem as coisas porque você não tem boca no pó. Cadê a calcinha novinha aí, ó? Nunca ajoelhou. Não, meu filho, tem calo nesse joelho aqui, ó. Aqui é o crente do pé para trás. Aqui faz por merecer essa unção toda. Eu multiplico célula porque eu vou para o monte 5 vezes na semana e 2 delas eu atravesso a madrugada orando. Não há nada de errado em você orar. Pelo contrário, sugiro que faça. Mas não com essa... Você orou, Deus vai fazer. Não é essa perspectiva que eu quero te mostrar hoje. Você deve orar sim. Você deve jejuar sim. Você deve ler a palavra sim. Mas com a ótica certa. Não é por no muito fazer, no muito falar, no muito jejuar que você terá as coisas. Deus já te deu cada uma delas graciosamente. Sabe, meus irmãos, o jejum não é algo que realmente podemos fazer para Deus, mas o jejum é para nós. Jejum não muda a Deus. A Bíblia fala que a palavra do Senhor ela é imutável. Se Deus já falou, Ele não vai mudar essa palavra sobre a sua vida. E não será o seu jejum que vai constranger a Deus ao ponto dele mudar. Sabe? O que de fato nós queremos é ter sensibilidade a esse coração de Deus. Sabe, hoje é ceia do Senhor. Nós estamos 7 dias jejuando. Nem somos de ficar falando essas coisas. Mas como nós é um jejum como igreja, aqui nós podemos falar, nós estamos na casa. E às vezes você está condenado, está sob peso de acusação, porque o irmão lá da sua célula está orando e jejuando intensamente,
e você não conseguiu tirar aquele cafezinho. Você não, eu vou jejuar de feijão, pastor, porque eu amo feijão, e você não conseguiu tirar o feijão. Já comeu feijão 5 dias na semana. Olha aqui para mim. Eu não quero trazer uma palavra de peso sobre a sua vida, mas eu quero remover essa palavra de peso dos seus ombros. Você não vai mudar a Deus com o seu jejum, filho, mas esse jejum tem o poder de mudar a sua vida, a sua perspectiva no Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Eu quero chamar aqui a equipe de louvor. Pastor, para que então jejuar? Quero que os irmãos da ceia também já se preparem. Pastor, por que então jejuar? O jejum é uma estratégia espiritual destinada a canalizar, a expressar o nosso desejo pelo Senhor, o nosso santo descontentamento com esse mundo. Oh, irmãos, quando você jejua, você percebe que você come mais do que você devia. É claro que nesses primeiros 3, 5 dias, para alguns, é muito desconfortável. E o jejum de fato é um sacrifício. Não é fácil. Para mim a pior parte do jejum é domingo à noite. Nós estamos condicionados a sair na comunhão, comer qualquer coisa. É luta. Sabe? Mas por que, pastor, nós jejuamos? É porque nós queremos mais do Senhor. A nossa fome, ela não está ligada ao natural, mas ela está ligada a algo espiritual. Algo que excede um prato de comida, os prazeres dessa terra. Sabe, nós jejuamos, o jejum é para aqueles que não estão satisfeitos e desejam desfrutar mais do Senhor. Você não está satisfeito com a realidade da sua célula. Você não está satisfeito com a sua realidade financeira. Você não está satisfeito com a realidade do seu casamento. Você não está satisfeito ali com o seu trabalho. E quando você jejua e ora, Senhor, abra os olhos. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem, porque é mais fácil nós apontarmos o dedo na pessoa. É mais fácil você falar que a sua esposa que precisa mudar, é o seu marido que precisa mudar, é o seu patrão que precisa mudar, é o seu líder de célula que precisa mudar, porque ele não te compreende, é o seu pastor que não te compreende. Ô filho, períodos de jejum é períodos para você ver que quem precisa verdadeiramente mudar somos nós. A mudança ela começa por nós. Um casamento, ele só de fato começa a contemplar a glória do Senhor quando você decide mudar. Você dá o primeiro passo para a mudança e não espera a resposta do outro. Aí eu tentei, eu tenho mudado, mas ela não tem mudado. Aí eu desisto. Não, a característica de um vencedor é perseverança. Sabe, você vai perseverar durante esses 21 dias, nesse jejum e nessa oração. E você será levado a ter experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus. E você terá sensibilidade ao Espírito no seu carro. Quando você estiver dirigindo, você vai ter que encostar. Tamanha glória e a presença do Senhor na sua vida. Ali no seu trabalho, você vai ter que pedir licença para ir ao banheiro. Mas não para usar, mas para ter uma experiência com Deus ali. Da voz do Espírito, doce e sensível, falando aos seus ouvidos. Sabe onde você está? Comece a falar com o Senhor nessa manhã. Pastor, eu não consegui jejuar. Ô filho, começa então. Começa, mas na perspectiva certa. Ô pastor, tudo isso eu fiz essa semana. Eu jejuei porque eu estou querendo uma troca. Eu orei porque eu estou querendo isso, aquilo. Sabe, não há nada de errado em você pedir coisas. Nós até incentivamos a você pedir. Mas tudo na perspectiva certa. Não na perspectiva porque você vai orar e jejuar, Deus vai te dar. Independente disso, Ele vai te dar em nome de Jesus. Sabe, jejum é para aqueles que querem mais da graça de Deus. Jejum é para aqueles que sentem verdadeiramente famintos pelo Senhor. Sabe, e quais serão as experiências, pastor, que eu vou ter durante esse jejum? A Bíblia fala de várias experiências que podemos ter. Durante esse jejum, você será fortalecido em oração. Você vai sentir de fato fortalecido. Às vezes o seu corpo está fraco.
Às vezes vai dar aquela zonzura mesmo, mas você vai sentir um fortalecimento no seu espírito. A sua oração será mais intensa, mais fervorosa. Sabe, você vai buscar mais orientação de Deus e ter a sensibilidade a isso. Durante esse período, sabe, você de fato vai ter mais evidências da proteção de Deus sobre a sua vida. Haverá um demonstrar de arrependimento, sabe, mais claro diante do Senhor. Coisas que você fazia, os seus olhos serão abertos, e luz virá sobre as suas trevas, em nome de Jesus. Sabe, durante esse jejum, nós temos a finalidade de nos humilhar diante de Deus, de mostrar para Ele: Senhor, nós de fato não merecemos, de fato nós não podemos, e nada podemos fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Eu preciso do Senhor. É reconhecer de fato o quanto nós somos pequenos diante dEle. Sabe, nós jejuamos para a finalidade de edificação da casa de Deus. Depois de um jejum como esse, eu garanto que a sua célula não será mais a mesma, porque ela será fortalecida no Senhor, em nome de Jesus. Sabe, você terá mais clareza em ministrar as necessidades dos outros. Você será mais compassivo, mais compreensivo, mais sensível. Às vezes uma luta que o irmão está passando, que muitas vezes você disse que ele era carnal, mas você não teve de fato a sensibilidade de passar a luta que ele tem passado. Você vai ter sensibilidade a isso, irmãos. Sabe, você também terá mais clareza para vencer a tentação. A Bíblia fala que Jesus, ele jejuou 40 dias e ele foi tentado, mas ele venceu a cada uma delas. Você não cairá nas tentações que o inimigo tem colocado, nas ciladas que ele tem posto diante de você. Sabe, você buscará e se dedicará mais a Deus. Sabe, mas o jejum também é uma maneira de expressarmos o amor e a adoração ao Senhor. Sabe, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas com a outra ótica, com a nova perspectiva. Não porque eu estou fazendo para ter, mas é porque eu já tenho sem fazer. Isso é o favor e a graça do Senhor sobre a sua vida. Enquanto esse cântico será ministrado, eu queria que você pegasse dos elementos da ceia e orasse ao Senhor e falasse com Ele: Deus, muda minha perspectiva, me dá um novo entendimento acerca do jejum e da oração. Se você que ainda não participou, esse é o momento de você entrar, sem condenação, sem culpa, sem peso. Sabe, você vai jejuar de maneira prazerosa. Não que não venha a ter desconfortos, mas você de fato vai aprender a vencer cada um deles, porque a sua perspectiva, a sua lente foi mudada, foi trocada, em nome de Jesus. Enquanto um cântico é ministrado, pega os elementos. Aleluia. Se alguém de fato não pode consumir o vinho, nós temos aqui alguns cálices com suco de uva. Você pode pegar aqui com a irmã. Aleluia. Quando tudo parecia incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos.